Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Denilson, que comentou um pouco sobre a fase do Gilberto, bem ruim, né? Onde o apresentador aí do programa da Band comentou um pouco sobre a fase do atacante. Será que vai conseguir, né, dessa volta por cima? Tem também atualizações sobre o Caio Rosa. Vocês lembram dele? Jogador que foi vendido pelo Cruzeiro lá em 2020. E como será que ele está? Até se surpreendi bastante pela falta de sequência que o atleta tem tido, né, lá no futebol dos Emirados Árabes. Quero falar também sobre o Bruno José, jogador que pode vender, né, ser vendido pelo Cruzeiro, render alguns milhões, que eu quero comentar com vocês. Quais são os números dele também pelo Guarani e também do Lucas Romero, jogador bem conhecido pela torcida, que vem fazendo ótimas campanhas realmente nesses últimos anos, e lá no futebol mexicano, onde ele não veio para o Cruzeiro, né, no início do ano, foi para lá e realmente tem tido um bom desempenho. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante a gente chegar aqui a esse objetivo. Então conto com a ajuda de vocês. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da Zapay, aplicativo que você pode consultar gratuitamente a placa do seu automóvel para ver, né, se tem alguma pendência em aberto, por exemplo, com IPVA, licenciamento, multa de trânsito, que você pode inclusive fazer o pagamento no conforto da sua casa, parcelando em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Então, para você conferir gratuitamente e se tiver alguma pendência você poder pagar, o link da Zapay está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Lembrando que você utilizando esse meu cupom Cruzeiro25, tudo maiúsculo, né, e tudo junto, você garante 25% de desconto nas taxas dentro do aplicativo da Zapay. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Corre lá e aproveite essa. Bom, quero começar falando sobre o Bruno José, jogador que vive uma fase interessante lá pelo Guarani, e o Samuel Veloso trouxe algumas atualizações falando, né, sobre o atleta que pode sim ser negociado. Deixa aqui o portal também Cruzeiro Notícias, que trouxe a informação falando o seguinte: o Guarani pretende realizar uma investida para comprar o atacante Bruno José junto ao Cruzeiro, porque ele está emprestado, né, até o final do ano, e a equipe do interior de São Paulo tem a prioridade de compra do jogador, que não deve ser aproveitado pelo Cruzeiro na próxima temporada. E realmente, né, o Bruno José não deve realmente ter espaço na equipe do Cruzeiro para o próximo ano. Jogador de 25 anos de idade, que nessa atual temporada tem somado bons números pelo Guarani. Acho que, se você for ver assim, realmente é o melhor ano da sua carreira, com 30 atuações, 4 gols marcados e 6 assistências, vem sendo uma peça importante na equipe desde o início do ano. Vocês vão lembrar que já teve essa conversa também lá na época que o Guarani estava negociando, né, o Luciano Castan para vir para o Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma pequena compensação financeira para a equipe e o Luciano Castan veio para o Cruzeiro. E assim, tinha até uma possibilidade do Bruno José ser negociado em definitivo, algo que acabou não acontecendo. Na temporada passada ele tinha somado também 35 jogos, 2 gols e uma assistência. Jogou ano passado com o Pesolano, 9 partidas no Campeonato Estadual, 1 gol e 2 passes até ser negociado. Pelo Cruzeiro ele chega vindo do Brasil de Pelotas, que foi bem na Série B de 2020, chegou para a Série B de 2021, naquela troca envolvendo o Maurício, né? Não foi uma boa negociação, porque o Cruzeiro abriu 10% dos direitos econômicos do Maurício pelos direitos do Bruno José, e pelo Cruzeiro ele jogou 2021, 45 partidas, 3 gols e 4 assistências. Mas é aquela coisa, né? Não sabemos o valor que ele pode ser comprado pelo Guarani, dependendo, pode até recuperar parte desse investimento, né, que foi feito, e acaba que com certeza poderia voltar a ser um dinheiro interessante chegando no Cruzeiro. Não acho que ele teria espaço realmente na equipe, mas de qualquer forma, pela boa fase, pelo bom momento, ou o Guarani compra ele, ou o Bruno José pode acabar sendo negociado com uma outra equipe, né, da Série A ou da Série B. Bom, quero falar também sobre o Lucas Romero, jogador que não veio para o Cruzeiro no início do ano, realmente por questões de detalhes, tá? Porque ele tinha o desejo de voltar, o Ronaldo também tinha feito uma boa proposta, acabou que o Independente aceitou a proposta da equipe do León, do México, que acabou oferecendo um valor melhor para compensação dos direitos econômicos junto ao Independente. E assim, ele está vivendo uma fase muito boa por lá, foi campeão, no caso, como se fosse a Libertadores, ela tá com o CACAF, né, do futebol norte-americano, onde, somando essa passagem dele até aqui, já conta com mais de 31 partidas e 2 assistências, e tem vivido realmente uma boa fase. Vale lembrar que o contrato dele por lá é bem longo, até dezembro de 2025, então, sinceramente, eu não acho que o Lucas Romero vá voltar tão cedo para o Cruzeiro, mas acredito ainda que um dia ele vai voltar. É parecido com a situação, por exemplo, do Lucas Silva, né, do Cruzeiro, que eu já vim falando várias vezes, né, uma hora ele volta, e acabou acontecendo.
O Lucas Silva, então, depois dos 30 anos, retornando ao clube. E o Lucas Romero, quem sabe, quando terminar esse seu contrato lá no futebol mexicano, não possa ter esse retorno. Porque o mais perto mesmo foi agora, nessa volta do Independente. Uma pena, porque se fosse as tratativas, quem sabe, no meio da temporada, poderia ter sido diferente. O Cruzeiro ter feito uma investida maior para contar com o jogador nessa função, que com certeza, se tivesse chegado, seria titular nesse meio de campo desde o início do ano. E agora também, quem sabe, com o Lucas Silva, com o Lucas Romero, acho que seria um meio de campo bem interessante, né? Assim também como foi em alguns momentos entre 2018 e também em 2019. Bom, quero falar agora sobre o Denilson, que comentou um pouco sobre o Gilberto e a fase bem ruim, né, do atacante, principalmente por conta da seca de gols, e ainda no último jogo contra o Corinthians, ele foi, ao invés de prender a bola lá na frente, foi tentar dar um passo muito ruim, foi desarmado, levou uma caneta ainda, e o Cruzeiro levou o gol no último minuto, todo mundo criticando bastante o Gilberto, e o Denilson comentou um pouco sobre isso, que eu vou deixar aqui para vocês, abre aspas. Existem momentos do jogo que não é o treinador, é o jogador dentro de campo ter o entendimento de que está faltando 2, 3, 4 minutos para acabar o jogo e você segurar a bola lá na frente. Ele ainda completou dizendo o seguinte: esse tipo de leitura que o cara precisa ter, não estamos falando de um cara que começou a jogar bola ontem, estamos falando do Gilberto, atacante rodado, que já tem experiência, é um cara maduro e poderia ter muito mais discernimento, né, no momento. Disse aí então o Denilson, que é algo que eu concordo completamente, até porque eu vi muita gente criticando o jogador e tudo mais, que eu concordo totalmente, e assim, até muita gente falando do Robert, né, que o jogador errou o gol cara a cara ali com o Cássio. Tudo bem, mas é um jogador da base e tudo mais, começando agora. Qual que era mais difícil, o cara fazer o gol ou realmente o Gilberto só prender a bola ali na frente? Uma coisa é, igual o Denilson falou, faltando 4 minutos, aí vai lá e não prendeu a bola e tinha mais 3 minutos para rolar, o Cruzeiro foi lá e levou um gol. Ok, iria ficar bravo da mesma forma, mas não tem como colocar a culpa em nenhum jogador, né? Só que nesse caso do Gilberto, cara, era realmente, ele fez o movimento certo, né? Fingindo que iria tocar, e se ele levasse a bola ali, ó, pra linha de fundo e tudo mais, acho que nem precisava conseguir um escanteio ou um lateral. Com o Cruzeiro ali segurando mais uns 5 segundos e chutou a bola do próprio Gilberto e saiu para a lateral do Corinthians, vai ali todo mundo marcar mais em cima, cara, já acabava o jogo. E o Cruzeiro levou o gol realmente no último segundo e a culpa ficou toda em cima do Gilberto, né? E com razão. Enfim, o Denilson comentou aí, algo que eu concordo totalmente. Créditos também que eu deixei aqui, ó, do blog da Raposa e também da Rádio Itatiaia, jogador que não marca há mais de 3 meses, né? O último gol dele foi naquela vitória por 4-0 contra o América. Então foi no mês de maio ainda, mais de 3 meses sem balançar as redes. E quero saber o que você tem achado do atacante. E, sinceramente, né, nem vejo mais o Gilberto com clima para continuar no Cruzeiro. Vai ter que, cara, jogar aí, fazer um ótimo jogo e balançar as redes, né? Porque jogar bem, ele jogou contra o Botafogo, mas marcar que é importante. O camisa 9 aí, que foi contratado para ser o camisa 9, né? Na teoria, apesar dele usar outro número, tinha essa expectativa muito grande em cima do Gilberto, que é algo que não está acontecendo. E muito pelo contrário, né? Tem, igual esse último jogo, ajudando o Cruzeiro infelizmente, ele sofreu um empate. Resultado doloroso, né? Que acabou tirando, então, 2 pontos do Cruzeiro na tabela. Bom, para terminar com vocês, quero falar sobre o Caio Rosa, aquele mesmo atacante que surge na base do Cruzeiro e tudo mais, e foi vendido lá para o futebol dos Emirados por mais de 3 milhões de reais em 2020. Jogador que hoje está com 22 anos, pelo Cruzeiro foram apenas 4 partidas em 2020, ainda no campeonato estadual, né? Aí ele foi vendido para uma equipe chamada Al Sharjah, dos Emirados Árabes. Então ele ficou por lá durante um tempo, foram apenas 2 partidas, foi emprestado para uma outra equipe chamada, eu não vou nem tentar pronunciar o nome agora, mas foram apenas uma partida também lá nos Emirados Árabes. A temporada retrasada, jogou no Al Sharjah de novo, só 2 jogos, e agora foi emprestado para uma outra equipe, um tal de Diba Al-Hins, acho que essa é a pronúncia, onde tem apenas um jogo até então. Então ele já foi emprestado 2 vezes, e o próprio Al Sharjah não tem, no caso, dado espaço para o Caio Rosa desde quando ele foi contratado, né? E até fui ver se ele estava lesionado ou algo nesse sentido, e não tá. O Caio Rosa segue assim, por exemplo, com a disposição para jogar com frequência, e é algo que não tem conseguido fazer, né? Até fiquei surpreso realmente com os números bem baixos, não sei se esse site aqui está totalmente correto, porque eu sinceramente fiquei em choque, porque, um jogador brasileiro, todo mundo sabe que ele é bem diferenciado e não está conseguindo jogar. Lembrando que essas equipes no qual ele foi comprado, o Al Sharjah, não é um time que está contratando milhões de reais em jogadores, não. O clube aí, então, não vive uma fase assim, igual o Al Hilal, o Al Nassr, ou algumas equipes ali que têm contratado muito mais jogadores no futebol árabe, não, muito pelo contrário. Até o Caio Rosa, ele aparece bastante no Instagram, eu tô até pesquisando aqui ele, 57 mil seguidores, e assim, tem alguns lances dele de gols, né, e tudo mais. Então, por isso que eu acho que esses números aqui estão equivocados. Eu até vou ver depois se eu acho
algum outro site que mostra os gols dele, porque esse aqui, ó, o gol que eu uso, ele realmente não erra em nada. Só que tem alguns jogos que ele mostra aqui, ó, que ele marcando 2 gols em uma só partida pela equipe atual, que ele está de empréstimo. E aqui no site mostra que ele tem então apenas um jogo e nenhum gol marcado. Então eu vou esperar para ver se tem alguma atualização ou não, mas esses gols aqui estavam mostrando ainda em março, né, desse ano, então tem um bom tempo. Enfim, quero saber o que você tem a dizer aqui sobre o atacante embaixo nos comentários. Jogador que teve nessa curta passagem pelo Cruzeiro nas categorias de base, foi muito querido também pela torcida, até porque aquele momento ali que o Cruzeiro estava precisando, né, de atletas no campeonato estadual ainda de 2020, ele fez sim alguns bons jogos até ser vendido, naquela época ainda na gestão do Sérgio Rodrigues, que foi um pouco mais de 3 milhões de reais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de vocês. Lembrando que hoje mais tarde tem vídeo aqui no canal, saindo por volta das 5 horas e amanhã às 9h30 da manhã. Valeu, galera!